Acho que está todo mundo vendo, certo? Eu estou vendo aqui, Lu. Sim, eu também. Beleza. Legal, obrigado, Carol. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu e a Luciana, né? A gente vai falar aqui dessa nossa perspectiva de editores, mas também de estudantes acadêmicos, né, de pós-graduação aqui da PUC de São Paulo. Eu no mestrado e a Luciana no doutorado, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dessas nossas trajetórias. Mas o nosso tema é o PNLD literário, histórico, funcionamento e reflexões sobre literatura na escola pública. Todos os desdobramentos que esse programa acaba acarretando, né? Um programa tão importante aí, feito pelo governo federal, cuidado aí pelo FNDE e pelo MEC, né? São instituições educacionais fundamentais aí para o desenvolvimento da educação do Brasil. E eu e a Lu estaremos aqui nesses 2 dias, né? Fazendo esse bate-papo, além de trazer as informações que a gente achou importante compartilhar com vocês a respeito desse programa e fazendo uma análise, obviamente, aí conjunta de todos os impactos, né, que a gente pode medir, das coisas que a gente pode trazer a partir das reflexões postas aqui, e como a gente disse, dessa perspectiva acadêmica. A gente começa, então, hoje essa aula 1 aqui, do dia 17, e a gente espera vocês no dia 20, quinta-feira, para a segunda aula, né, a segunda parte dessa aula que a gente espera que seja muito proveitosa para todos. Pode passá-lo, por favor. Bom, começo me apresentando e a gente organizou aqui o currículo em ordem alfabética, né? Eu sou Gil Salles, Gil Sandro Vieira Salles, o nome completo, mestrando aqui em literatura do programa de pós-graduação Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, com a previsão de defesa de dissertação de mestrado para este ano ainda, de 2024. Eu sou bacharel e licenciado em letras pela USP, com habilitação em português e linguística, e sou gerente editorial na Editora do Brasil há pelo menos 4 anos, mas atuando no mercado e com literatura infantil e juvenil desde 2007, ou seja, 17 anos já. Ainda me formando na Faculdade de Letras, entrei no mercado editorial e estou desde então atuando com isso. E atualmente eu sou responsável por um catálogo de mais de 400 títulos, que são justamente os livros de literatura infantil e juvenil da casa. Atuo no mercado há quase 20 anos e tenho experiência com a edição de literatura para infância e juventude, com a edição de vários livros aí do catálogo e bastante reconhecidos também. E participação e aprovação em todos os PNLDs literários e alguns PNBS, né? O recorte que a gente vai mostrar, que a Lu vai apresentar hoje, vai mostrar para vocês, né, o porquê que a gente trabalha, né, com esses programas e trabalhou com o PNBE, justamente por conta desse recorte aí histórico que a gente tem. Por favor, Lu. E a Luciana Pereira, minha querida colega e amiga aqui, que está dividindo comigo esse mini curso, é doutoranda e mestra em literatura e crítica literária, aqui pela PUC de São Paulo. É licenciada em letras e em pedagogia, é especialista em gestão pedagógica e educação infantil. Tem MBA em gestão empresarial e atualmente é coordenadora editorial na FTD Educação, responsável pelo catálogo de didáticos de matemática e ciências. A Lu atua no mercado editorial há 23 anos. Tem ampla experiência com edição de didáticos, participação e aprovação em diversos PNLDs didáticos, e é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco aí sobre o tema, sobre o assunto, e tenho certeza que só temos a ganhar aqui com a Luciana apresentando alguns desses recortes da pesquisa dela, de todos os estudos que ela desempenhou aí nos últimos anos relacionados ao PNLD. Bom, Lu, conforme a gente combinou, vai aí e eu tô aqui para te apoiar nesse primeiro dia. Que beleza, que honra e que orgulho estar dividindo essa experiência com você, Gil, que é uma pessoa também que tem muita experiência, especialmente no PNLD literário. Eu
trabalho há muitos anos, né, com o didático, então a minha experiência maior é com o PNLD de didáticos, então eu tenho certeza, já fica o convite, acho que na segunda aula a gente vai ter uma baita aula com o Gil aí falando sobre o PNLD literário, que tem suas especificidades. Então, assim, é uma alegria essa noite estar aqui, ver essa sala tão cheia, tantas pessoas interessadas por esse assunto que nos mobiliza tanto, né, Gil? A gente vive isso muito intensamente na vida profissional e na vida acadêmica. Eu gostaria também de dizer a vocês um pouco da minha pesquisa, né? Porque acho que o recorte que eu trago hoje para essa aula diz muito dessa pesquisa que eu estou fazendo. Então, eu sou editora de PNLD de didáticos, mas no mestrado eu me ocupei de observar como que a literatura é desenvolvida dentro do didático. E agora eu estou fazendo um caminho um pouco diferente, tentando analisar a transição do PNBE para o PNLD. E aí, mais adiante, a gente vai entender um pouquinho desse processo, né? É um processo que traz um impacto direto com relação à formação do leitor literário, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Aqui a gente tem, então, uma programação para que vocês entendam aí o nosso percurso de estudo. Então, hoje a gente vai trazer uma pincelada histórica com alguns elementos aí que vão embasar esse entendimento de como estamos hoje. Vamos falar sobre o que é o PNLD, especialmente sobre esse momento da transição do PNBE para o PNLD literário. Vamos trazer também os critérios de inscrição das obras, e aí a gente vai olhar um pouco os dois editais. Depois a gente espera ter um momento aí de interação com vocês, então acho que é bacana se vocês puderem anotar as dúvidas, ou de repente ir colocando no chat, porque aí no final a gente consegue ter uma rodada aí de conversa. Geralmente esse é um tema que desperta muitas dúvidas, as pessoas gostam de fazer comentários, então fiquem bastante à vontade para isso. Eu sei que tem pessoas aqui que também trabalho ou tem alguma inserção nesse mundo do PNLD, então fiquem bastante à vontade para isso. E a gente encerra, então, às 20h30. Eu espero não me estender para que a gente cumpra direitinho esse horário. E aí, no dia 20, a gente vai ter uma presença mais, digamos, efetiva do Gil, né? Hoje a aula fica um pouco mais comigo, na segunda aula vai ficar mais com o Gil, e ele vai trazer todo esse contexto de experiência que ele tem com o PNLD literário, vai falar sobre a qualidade do texto literário, a composição do material do professor, que é uma exigência do PNLD literário, o processo de entrega, os resultados, os recursos, as falhas pontuais, tudo que envolve essa dinâmica de produção para um PNLD, e a escolha nas escolas e a distribuição. Então, tem assunto para caramba, eu espero que vocês aproveitem. E vamos lá. Quando eu comecei a pensar sobre o PNBE e essa transição do PNBE para o PNLD, eu senti uma necessidade de conhecer um pouco mais esses atores desse processo. Então, assim, entender um pouco mais sobre a escola, entender um pouco mais sobre o livro, sobre essa cadeia toda. Como é que a gente chegou nesse Brasil da forma como ele está hoje, né? Como que a gente chegou nesse leitor literário com essa formação muitas vezes precária, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem índices de analfabetismo alto, de muita fragilidade com relação à formação do leitor. Então, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil traz esses dados para a gente. Então, busquei traçar um pouco desse percurso para fazer realmente essa trilha de entendimento, né? Como que a gente chegou nesse momento em que a gente está hoje? Então, aqui é isso, pinceladas. Não dá para a gente falar sobre tudo. Então, eu escolhi, e essa escolha é uma escolha autoral. Eu escolhi alguns pontos que eu achei que são interessantes, que mostram para a gente algumas coisas que são muito oportunas, e é sobre isso que eu vou falar agora nos próximos minutos. E aí a gente sempre percebe áreas do conhecimento que estão muito relacionadas. Então é difícil da gente separar a educação da literatura, né? As coisas elas estão muito relacionadas. Então quando a gente fala da literatura, a gente vai falar necessariamente dessa circulação de livros, né? Esse objeto livro dentro das escolas, a escola é uma outra entidade. Então eu fui procurando relacionar essas coisas de forma histórica. É claro que meus colegas historiadores que me perdoem se eu estiver cometendo algum deslize, enfim, eu acho que posso ter cometido aí, principalmente lacunas, né, nesse percurso, mas aqui eu trago, então, uma síntese de alguns pontos que eu acho que são importantes para essa nossa reflexão. Então, a gente começa lá no século XVI, Brasil colonial, a chegada dos portugueses no território brasileiro,
a chegada dos portugueses e essa presença, né, dos nativos, dos indígenas que estavam aqui nessa terra. Então, o que era necessário fazer, né? De acordo com uma visão, claro, do colonizador, dar uma instrução formal e catequizá-los, de acordo com a religião, os preceitos, enfim, dos colonizadores. Então, eles trouxeram, né, atravessaram aí o Atlântico, os jesuítas, que foram os padres que deram início à Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi responsável pela formação das primeiras escolas e desses primeiros núcleos de formação da educação para esse povo que estava aqui no Brasil. Então, a gente marca esse início como o início da educação no Brasil. É claro que a gente sabe, olhando por um aspecto crítico, que, na verdade, os jesuítas destituíram toda uma cultura que já existia aqui, né? Todo um conhecimento, enfim, desses povos nativos, mas, de qualquer modo, a história começa por aí, né? E também no século XVI a gente tem aí com bastante ênfase essa questão do tráfego negreiro. Então a gente começa aí a enxergar os africanos sendo sequestrados do seu território original e sendo trazidos nos navios negreiros para esse trabalho escravizado nas terras brasileiras. Então a gente tem essa população se formando, indígenas, colonizadores, africanos, e assim a história começa, né? Século XVII, eu achei interessante trazer para vocês, ainda dentro dessa perspectiva do Brasil colonial, a questão da impressão. Então, se a gente está falando de livro, a gente está falando desse objeto, né? Como que isso se disseminou, de certa forma, aqui no continente europeu. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que a impressão ela chega nas colônias de América espanhola, inglesa e francesa bem antes do que na portuguesa, que é o Brasil. Mais adiante eu trago uma citação que eu acho que vai dar um pouco mais a ideia disso que eu estou falando. E esses dados eles são interessantes para a gente refletir, problematizar mesmo, né? A questão de que muitas coisas aconteceram de forma tardia no Brasil. E isso tem consequências até hoje. E aí a gente vai enxergar também dentro desse século XVII um contingente elevado de pessoas escravizadas que não têm acesso à educação. Bom, esse é um livro gigante, gente, deve ter, sei lá, umas 500 páginas, um estudo feito sobre o livro no Brasil, toda a questão histórica, né, de desenvolvimento do livro no Brasil, e aí eu trouxe, então, uma breve citação para falar sobre essa questão da disseminação da impressão no continente americano. Então, ele vai dizer que a primeira tentativa de introduzir a impressão no Brasil, ela foi feita pelos holandeses entre 1630 e 1655, quando eles ocupavam o Nordeste brasileiro. A implantação da imprensa nas colônias europeias se deu com grandes diferenças. A impressão na cidade do México e em Lima, por exemplo, ocorreu alguns anos após a conquista espanhola, mas não se estendeu para outras possessões. Os colonos ingleses também instituíram a imprensa no Novo Mundo, mas não estenderam às demais colônias. A França permitiu o funcionamento de uma impressão no Haiti, mas não o fez no Canadá. E os portugueses permitiram a impressão nas colônias asiáticas e africanas, mas não no Brasil. Essas diferenças se deram a partir das necessidades de controle político, que variavam de acordo com a colônia e nos dão a dimensão de que a imprensa surgiu em ocasiões diferentes ao redor do mundo. E quando a gente está falando de Europa, por exemplo, a gente vai ver esse flerte com a imprensa, os primeiros, as primeiras insinuações da questão da imprensa no século XV. Então, veja como no Brasil a coisa ela vai ser bem tardia. Século XVIII, continuamos ali no Brasil colonial. Esse século XVIII é um século de grandes transformações, então a gente vai enxergar as revoluções industrial e francesa. E quando eu trago essa leitura, é bom que fique claro que a gente está fazendo uma leitura de um ponto de vista eurocentrado, de um ponto de vista ocidental, que nos interessa porque o Brasil é absolutamente atravessado por essas histórias. Mas eu acho que é importante que a gente coloque isso, né? Que tem uma outra parte em que outras coisas estão acontecendo e que a gente não está trazendo esse enfoque aqui. Então, Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra. A Inglaterra deixa de ter um trabalho, digamos, mais artesanal e passa a ter um trabalho mais maquinário, né, de maquinofatura.
E com isso, muda completamente a relação, por exemplo, do negócio do livro, porque ele também deixa de ser mais artesanal e passa a ser mais industrial. Então, com isso, você ganha escala de produção. Essa modificação nas relações de trabalho também faz com que as famílias se reorganizem. Então, a mulher passa a trabalhar, o homem trabalha, e aí a criança ela precisa ficar numa instituição, e essa instituição é a escola. Então, vejam que a partir desse movimento, algumas, digamos, instâncias fundamentais aí para entender a sociedade, elas vão começando a ser desenhadas. E a Revolução Francesa traz os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, que a gente vai ver mais adiante, que também atravessam aí uma série de questões sociais que chegam aqui no Brasil. Então, instâncias burguesas fundamentais para o negócio do livro, a família e a escola. Em 1747, fundada, digamos, a primeira gráfica no Rio de Janeiro. Essa gráfica, a gente vai ver que ela vai ser fechada pela família real. O funcionamento dessa gráfica não é permitido, mas, de qualquer modo, foi a primeira tentativa, digamos, de uma gráfica no Rio de Janeiro por um tipógrafo português bastante renomado, mas, enfim, não deu certo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Em 1759, acontecem as reformas pombalinas na educação. São reformas pombalinas porque são do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele é influenciado, digamos, pelos ideais iluministas, que muito vigentes e propagados na época, que colocam aí todo o conhecimento científico como norteador, e então ele resolve expulsar os jesuítas das colônias portuguesas e fazer uma transformação nos métodos aí de educação. Aqui eu trago também uma literatura que é bastante interessante para quem está estudando sobre esse desenvolvimento da leitura e do livro, enfim, no Brasil, que é da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman. E aí elas vão dizer para a gente, é no interior desse modelo moderno de família que se intensifica o gosto pela leitura, por consistir numa atividade adequada ao contexto de privacidade próprio à vida doméstica. De outro lado, o saber ler, principalmente para os grupos religiosos, passou a ser considerado uma habilidade necessária à formação moral das pessoas. Atitude individual ou praxe coletiva, silenciosa ou em voz alta, a leitura do folhetim semanal ou das Sagradas Escrituras invade o lar burguês, integrando-se ao cotidiano familiar e passando a constar das representações imaginárias da classe média, traduzidas, por exemplo, por pinturas e fotografias que retratam a paz doméstica abrigada pelo livro. Então, acho que essa citação dá conta de mostrar como esses atores, digamos, eles estão conversando e formam aí um ambiente propício para isso que a gente está querendo abordar, que é o gosto pela leitura e a formação do leitor literário. Aqui nas Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, eu também trago uma citação. Os entraves que, ao desenvolvimento da cultura intelectual no Brasil, opunha a administração lusitana faziam parte do firme propósito de impedir a circulação de ideias novas que pudessem pôr em risco a estabilidade de seu domínio. E é significativo que, apesar de sua maior liberalidade na admissão de estrangeiros capazes de contribuir com seu trabalho para a valorização da colônia, tolerassem muito menos aqueles cujo convívio pudesse excitar entre os moradores do Brasil pensamentos de insubordinação e rebeldia. Então, é desse lugar que a gente está falando sobre o fechamento dessa primeira tentativa de uma gráfica. Então, a ideia, né, do objeto livro está sempre muito ligada a essa questão da disseminação de conhecimento, de imaginário, e, de certa forma, isso preocupa as pessoas que estão no poder. Então, a gente já observa isso lá no, né, séculos passados, e hoje a gente se depara muitas vezes com essas questões. O Gil provavelmente diariamente deve se deparar com essas questões, né, que refutam o livro. Então, é algo que, assim, historicamente, a gente percebe acontecer.
E aí, então, século XIX, e esse século XIX, ele é, assim, uma peça-chave para o entendimento de várias questões, assim, sociais brasileiras. A gente vai ter aí toda essa transição do Brasil colônia para o Império, para a República. Então, eu comecei aqui falando sobre a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que o Napoleão estava travando lá na Europa uma expansão territorialista, né? E acho que um dos últimos lugares que ele queria chegar era em Portugal. Isso fez com que a corte se deslocasse de Portugal para o Rio de Janeiro. Então, durante algum tempo, a sede da monarquia foi o Rio de Janeiro. E o fato dessa transferência ter acontecido também trouxe avanços, né, para a localidade. Então, por exemplo, em 1808, a gente vê oficialmente a criação da imprensa régia, que é o primeiro órgão que vai gerenciar as publicações feitas no Brasil. É claro que essa imprensa régia tinha censores, né? Então, tudo que era publicado precisava passar pelo crivo dos censores régios. Então, aqui a gente também percebe uma questão de governo ligada com uma questão de uma avaliação ou de uma análise, enfim, nesse caso aqui, fazendo muito mais uma censura do que apurando a qualidade dos materiais. 1822, a gente tem aí a independência do Brasil com Dom Pedro, em 1824, a primeira Constituição. E quando a gente vai olhar nessa primeira Constituição, o que nos interessa, que é a questão da educação, está lá escrito que a educação é um direito de todos. Mas quando a gente vai olhar para esse cenário, desse local, a gente sabe que no Brasil havia 1 milhão de escravizados, 8 mil indígenas e mulheres sem direito à educação. Então, esse educação como direito de todos é algo bastante questionável, né? Porque essa população de escravizados, indígenas e de mulheres estavam excluídos desse direito. 1840, Dom Pedro II é proclamado imperador do Brasil, então começa aí a fase do Brasil Império, e mais ou menos nesse período acontece o início do processo de formação da sociedade eleitora brasileira. Eu vou trazer também algumas citações que corroboram esse marco que eu coloquei aqui. 1888 a gente tem a abolição da escravatura, e isso também é interessante porque, de certa forma, a gente vai ter toda uma população, né, sujeita a uma liberdade imposta e, de certa forma, marginalizada, né? Então, assim, é uma população que não foi devidamente agregada à sociedade. Isso vai ter impactos na educação e em diversos outros ramos aí que a gente pode avaliar depois. Início do processo de formação da literatura brasileira. Aqui eu vou trazer uma citação do Antônio Cândido, que vai falar sobre essa sistematização de uma literatura brasileira que acontece também nesse período do século XIX. 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, e nesse período existe aí uma grande frequência de imigração, então a gente vai perceber no Brasil a chegada de imigrantes de diversos países, industrialização potencializada, então tem essa indústria cada vez mais desenvolvida no país, e a presença agora, então, do trabalho assalariado. E aí a gente percebe que são as características daquela Europa industrial da Inglaterra chegando aqui no Brasil. 1891, a primeira Constituição republicana, e também quando a gente olha para essa primeira Constituição, a gente observa que ela atribui ao Estado a obrigatoriedade da educação pública. Então, são todas construções que foram sendo feitas ao longo dos anos e que fazem com que a gente perceba hoje alguns pontos, né, da nossa educação como base, né? A base está aqui para tudo que a gente conhece hoje. Então, aqui na formação do Brasil contemporâneo, eu trago uma frase que fala dessa importância do século XIX para um entendimento da formação da sociedade brasileira. Então, no século XIX, né, contém o passado que nos fez. Alcança-se aí um instante em que os elementos constitutivos da nossa nacionalidade, instituições fundamentais e energias, organizados e acumulados desde o início da colonização, desabrocham e se completam.
Entra-se, então, na fase propriamente do Brasil contemporâneo, erigido sobre aquela base escravocrata, aquela base que desvalorizou a cultura indígena, aquela base do colonizador. Então, é sobre essa base que a gente se constitui e que a gente chega nesse Brasil contemporâneo do século XIX. E aqui, novamente, a formação da leitura do Brasil, segundo Lajolo e Zilberman, ainda que o capitalismo fosse incipiente e a escolarização precária, é nesse período que se dá o início do processo de formação da sociedade leitora brasileira na sede da monarquia, o Rio de Janeiro. Então, todos os elementos necessários para o início dessa formação da sociedade leitora acontecem nesse período. E aqui o Antônio Cândido, nesse período se coloca o início de uma produção ininterrupta de obras e autores que integram o processo de formação da literatura brasileira, estabelecendo uma tradição contínua de estilos, temas e formas. E se há uma literatura desabrochando, é possível concluir a existência de um público leitor no Brasil nessa época. Embora seja muito difícil a gente identificar o perfil desse leitor, eu me deparei com alguns estudos de pesquisadores e é complicado porque primeiro que era tudo muito focado no Rio de Janeiro e não há muitos registros assim dos hábitos desse leitor. Mas de fato a gente percebe que pela produção que era feita, é claro, a gente tinha aí uma camada de leitores sendo acessados. Século XX, Brasil republicano. Aqui é bem interessante porque essas datas elas mostram para a gente como algumas coisas são tão recentes na história do Brasil. Então, por exemplo, 19, a gente está falando de 1930, a criação do Ministério da Educação e da Saúde. É tipo ontem, né, na história. Então, quando a gente percebe, por exemplo, movimentos que de alguma forma trazem risco para garantias que já foram conquistadas, isso precisa ser olhado com muito apuro, porque é isso, a gente tem uma história com fatos que são muito recentes. 1934, Constituição garante educação primária pública, gratuita e obrigatória, inspirada no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe de falar sobre esses pioneiros da Escola Nova, mas basicamente é um grupo de intelectuais que faz esse manifesto para chamar atenção sobre a necessidade de algumas mudanças educacionais que visassem uma maior eficiência na produção intelectual desses estudantes. Em 1937, o Getúlio vai criar o Instituto Nacional do Livro, e nesse período também a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, é promulgada, o salário mínimo é instituído e é criada a Justiça do Trabalho. Em 1937, nova Constituição, e essa Constituição é uma Constituição inspirada em regimes fascistas. Ela vai derrubar a Constituição anterior e determinar a educação como um primeiro dever e direito da família, cabendo ao Estado o papel de colaborador. E ela elimina a afirmação de que a educação é um direito de todos. Então, aqui mora o perigo, né? É possível que esse tipo de coisa aconteça ainda hoje. Então, é sempre necessário que a gente cuide para que esses direitos que foram constituídos e garantidos, eles não voltem atrás. Nesse ponto aqui, o Brasil voltou quando acabou destituindo uma Constituição que foi escrita e elaborada de forma democrática por essa nova Constituição que trouxe aí uma série de elementos que não condiziam com o papel do Estado. Em 1938, a gente percebe ali a instituição da Comissão Nacional do Livro Didático, a primeira política de legislação e controle de produção e circulação de livros didáticos. Eu deixei isso em bold, porque aqui a gente pode fazer uma leitura de que é o início do PNLD. Não era chamado de PNLD, mas aqui é a célula embrionária disso que a gente vai falar sobre PNLD. Em 45, a legislação sobre as condições de produção e utilização do livro didático, restringindo a professora a escolha do livro a ser usado pelos alunos. Essa é uma característica que permanece até hoje, embora questionável, né, porque a gente sabe que nem sempre é o professor que escolhe, mas enfim, existe uma garantia de que a escola tem autonomia para fazer a escolha do seu material. Em 1959, dados alarmantes, né, mais de 50% da população é analfabeta e cerca de 48% das crianças em idade escolar estão fora da escola. Em 1961, a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional e em 64, o início do período ditatorial.
Aqui em 66 eu trouxe também esse acordo MEC-USAID, que é um acordo entre o MEC e instituições universitárias norte-americanas que visam trazer alguns modelos implementados nos Estados Unidos para o Brasil. 1970, a implementação do sistema de coedição de livros com as editoras nacionais. 71, o Instituto Nacional do Livro desenvolve o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental. Em 1976, o governo assume a compra de boa parcela dos livros, isso também é um dado que prevalece até hoje, né? E em 1990, a gente tem aí a lei que institui a nova LDB e os parâmetros curriculares nacionais. Tanto a LDB como os parâmetros curriculares nacionais são documentos ainda vigentes. Século XXI. Aqui eu trago a distribuição de dicionários de língua portuguesa para uso dos alunos de primeira a quarta série, ainda era primeira a quarta série em 2000. 2001, o PNLD amplia o atendimento e inclui os livros didáticos em braille, amplia o atendimento para os alunos com deficiência visual. Em 2005, o ensino fundamental passa a ser organizado em 9 anos, então a gente tem lá o ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Em 2012, a publicação do primeiro edital com inscrição de objetos educacionais digitais, que são objetos, jogos, simuladores, enfim, é uma outro recurso para além daquilo que era impresso, porque antes o governo só comprava livros impressos, a partir desse ano ele passou a adquirir os materiais digitais. Isso foi o edital do PNLD 2014. 2014, a gente percebe a descontinuidade do PNBE. Em 2018, a publicação do primeiro edital que inclui a literatura no PNLD. E em 2018, a homologação da Base Nacional Comum Curricular. Esses eventos do século XXI são eventos que a gente acompanhou, tem muito mais do que isso, né? Eu trouxe só alguns deles, e a gente vai aprofundar um pouco mais adiante. Então, o que é o PNLD? Acho que tanto para quem está no mercado editorial, como para quem está na escola, essa é uma sigla que de alguma forma comunica, está no dia a dia, né? Então, o que é o PNLD? O PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas para os estudantes da rede pública brasileira. Como a gente viu anteriormente, ele iniciou em 1938 com outra denominação e são quase 90 anos de programa. E esse programa ele foi sendo aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. E é exatamente sobre esse aperfeiçoamento que a gente vai falar. Então, quando a gente muda de PNBE para PNLD, a gente tem aí uma mudança que precisa ser problematizada, né, para entender em que caminho essa diretriz está impactando aí a formação dos leitores literários no Brasil. Aqui eu vou colocar um vídeo que mostra a cadeia de produção do PNLD. É um vídeo curto e que eu acho que é bem didático e simula para a gente essa cadeia. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, é o programa do governo federal responsável pela distribuição de livros de todas as áreas do conhecimento para as escolas públicas. Mas você sabe como funciona o PNLD? O programa é gerido de forma centralizada pelo MEC e pelo FNDE, mas a participação de professores, escolas e secretarias é fundamental. Com base no edital, documento que define as especificações técnicas e pedagógicas dos materiais e os prazos de cada etapa, as editoras e os autores iniciam o processo de escrita e produção das obras. Após serem concluídas, as obras passam por uma avaliação pedagógica conduzida por uma comissão formada por especialistas em educação. As obras aprovadas ficam disponíveis para a seleção dos professores. Um dos diferenciais do programa é a escolha democrática dos livros pelas redes de ensino. São os próprios professores de cada escola que analisam e escolhem aqueles mais adequados para a realidade de seus alunos. A partir das escolhas, é iniciada a negociação com as editoras. Este é outro diferencial do programa, que traz grande eficiência no uso dos recursos públicos. Devido ao grande volume de livros adquiridos em uma compra centralizada, o governo consegue substancial redução de preços.
Com os contratos assinados, tem início a produção e a distribuição dos livros a todas as escolas do país, chegando nas mãos de nossos estudantes antes do início do ano letivo. Considerado uma referência mundial, o PNLD segue passando por constantes aprimoramentos e inovações, como a aquisição de recursos digitais e de conteúdos acessíveis. Por ser o responsável pela demanda educacional de mais de 120 mil escolas, o PNLD apoia a formação de mais de 30 milhões de estudantes, sendo um importante aliado no processo de ensino e valioso instrumento de redução de desigualdade social no país. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PN... Peraí, gente, acho que eu tenho que voltar. Ah, deu Isso. certo. Foi, Lu, Então, deu certo. foi, né? Deu certo. Obrigada, Gil. Então, quando a gente está falando do PNLD, a gente está falando desse programa gigantesco de compras de livros didáticos. E a nossa discussão aqui tem a ver com a literatura, né? Então, a gente vai falar sobre como que a literatura chega dentro desse programa, que é um programa imenso, né? E que trata há tantos anos dessa questão educacional. Eu trouxe aqui alguns números fantásticos, que, enfim, já não são números tão atuais, são números dados de 2017. Certamente, se a gente for atrás desses números hoje, eles devem ser maiores, mas para a gente ter uma ideia, né, o MEC ele investe cerca de 2 bilhões de reais em compras de livros, 150 milhões de livros distribuídos pelo Brasil, 40 milhões de estudantes atendidos e 140 mil escolas. Esses números eles são importantes para mostrar também o quanto é essencial que a gente olhe para esse programa com respeito e também fazendo críticas que de fato façam com que ele seja aprimorado, né? Que ele traga mais eficiência, mais robustez, que apoie de fato a educação no Brasil. E aí o ciclo dos editais. Quando a gente viu aquele infográfico, tudo começa pela publicação de um edital. Então eu vou basicamente mostrar para vocês o que é esse ciclo dos editais para a gente entrar aí na comparação de dois editais. Então, aqui é uma cadeia de publicação de editais. Eu peguei ali no começo o PNBE 2011 para mostrar para vocês que existe uma frequência, né? É claro que, às vezes, por questões de organização, política, enfim, nem sempre a gente está esperando que um edital seja publicado e ele não é publicado naquele período, naquela época em que as editoras estão aguardando, mas existe uma organização e um mapeamento do FNDE na publicação desses editais. E aqui, com esse monte de sigla, eu consigo mostrar para vocês que existem, nesse processo todo, editais sendo publicados com diferentes finalidades. Então, por exemplo, quando a gente olha PNLD EJA, a gente está falando de material didático voltado para o público de EJA. A gente teve recentemente agora um edital aberto para inscrição de material para EJA. PNBE do professor diz respeito a material para as bibliotecas com foco em formação do professor. PNLD do Campo foi um edital publicado para atender as escolas do campo. Enfim, e aí a gente percebe essa mudança do PNBE para o PNLD literário, que eu vou mostrar a seguir. Então, não significa que o PNBE deixou de existir e o PNLD passou a existir. Não, o PNLD já existia, já era robusto, já estava entregando material para o Brasil todo, e de repente o programa que cuidava da literatura, ele foi descontinuado. E com isso, houve um período de escassez realmente, né, sem compra de material, e o governo decidiu, então, que o PNLD iria absorver essa demanda da literatura. E essa, digamos que essa absorção, ela traz impactos, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, todas essas categorias que eram antes adquiridas pelo PNBE, elas passam a ser adquiridas pelo PNLD. E aqui, como eu estou falando exatamente da transição, eu peguei o último edital do PNBE e o primeiro edital do PNLD. E algumas coisas que a gente vai observar, eu destaquei aqui para vocês. Esses documentos são documentos extensos. O do PNBE, menos. Se a gente olhar, ele tem uma quantidade de páginas bem menor do que
o edital do PNLD. Mas, de qualquer modo, são documentos extensos. Eu fiz aqui só um recorte para a gente perceber aí as principais mudanças. Então, aqui, quando a gente está falando de PNBE 2014, são obras de literatura destinadas a alunos da educação infantil na etapa creche e pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino médio. Então, é um âmbito bastante amplo de atendimento desse edital. E tem uma categoria. Então, assim, eu, para não, enfim, não ter que colocar vários exemplos de páginas, eu acabei selecionando uma categoria para mostrar como exemplo. Então, aqui, a categoria 1, por exemplo, instituições de educação infantil, creche. O que que a gente percebe? Que os livros que poderiam ser inscritos, eles deveriam trazer textos em verso, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, poema, textos em prosa, clássicos da literatura infantil, pequenas histórias, textos de tradição popular, livros com narrativa de palavras-chave, livros de narrativas por imagens. Então, assim, são materiais voltados para essa criança de 0 a 3 anos. E a gente percebe uma característica muito forte aqui, porque o PNBE era o Programa Nacional Biblioteca da Escola, então o foco era em abastecer as bibliotecas. Então ele montava acervos. Então, vejam, categoria 1, para as instituições de educação infantil que atendem creche, serão formados 2 acervos distintos, com 25 obras cada, num total de 50 obras. E aí tem categoria 2, categoria 3 e tudo mais. Os critérios de seleção dessas obras que eram inscritas era a qualidade do texto, a adequação temática e o projeto gráfico. E aqui eu mostro para vocês os 2 acervos que foram com as obras aprovadas nesse edital. A gente percebe, então, aqui 25 obras em cada um dos acervos. Eu não vou entrar no detalhe, né, da gente olhar essas obras, claro, porque nem tem tempo, mas é só para a gente ter uma ideia da mudança mesmo de um edital para o outro. Aqui já é o edital do PNLD 2018 literário, que atende anos iniciais do ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, creche e pré-escola. E para a gente continuar com a comparação, eu grifei também o que era referente à educação infantil. Aqui a gente já tem uma mudança sutil de um edital para o outro, quando a gente olha, por exemplo, que no PNLD 2018 literário, o objetivo é o de avaliar obras literárias para uso em sala de aula pelos estudantes da educação infantil. Estudantes de educação infantil já é uma questão, né? Porque a gente olha para essa criança da educação infantil como estudante, quando na verdade ela ainda está num processo de formação. Anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio. Apoiar a formação dos acervos das escolas públicas, ampliando as oportunidades de uso individual dos estudantes de literatura de qualidade durante o ano letivo. Contribuir com o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes em conformidade com a BNCC. Então, agora a gente já traz aqui um documento que regula aí as diretrizes de educação para a literatura. Sendo que a literatura, dentro da Base Nacional Comum Curricular, a gente sabe que ela está subordinada ao componente curricular língua portuguesa. Não existe um trabalho específico de literatura dentro da BNCC. O PNLD 2018 literário tem caráter transitório, possibilitando o processo de inscrição e avaliação de obras literárias para estudantes da educação infantil dos anos iniciais, ensino fundamental e ensino médio do ano vigente. Não, tudo bem, esse aqui eu acho que era isso, até a BNCC, que eu acho que é bem importante para a gente. Depois, aqui nesse outro destaque, eu coloquei: as obras literárias serão compostas pelo livro do estudante impresso e poderão conter material digital de apoio ao professor. O material digital de apoio ao professor é facultativo, nessa época ele era, depois ele passou a ser obrigatório, e a sua avaliação não condiciona a aprovação ou a reprovação. Isso também é algo que mudou depois. Tá. Aqui o que eu acho interessante é que a gente observa, por exemplo, que a obra literária é chamada de livro de estudante impresso. Essa é uma denominação particular do PNLD para o didático. Então, no livro didático, ok, a gente chamar livro do estudante impresso. Para a literatura, eu acho que a gente já traz aqui uma outra concepção que precisa ser analisada. Então, nesse edital, ele vai dando pistas assim dessa mudança, né, do tratamento da literatura. Oi, Lu, posso fazer um Oi? comentário?
Claro, à vontade, Gil, por Acho que favor. uma coisa importante de falar, por que que esse PNL de 2018 que a Luciana está mostrando tem esse caráter mais abrangente, né? Tratando aí da educação infantil, do Fundamental 1 e do Fundamental e do ensino médio. Porque naquele ano nós tínhamos um edital já dedicado ao Fundamental 2, por isso que não são contemplados aqui. Na verdade, no próximo programa que seria publicado, o próximo edital, os livros de Fundamental 2 seriam contemplados. Então, meio que essa transição, né, essa mudança que o governo, na época, propôs junto ao MEC e ao FNDE, implicou em ter que resolver, né, essa ausência dos livros literários naquele momento. E aí, como eles já estavam providenciando a publicação de um edital dedicado ao Fundamental 2, né, Ensino Fundamental Anos Finais, eles tiveram que fazer essa salada, entre aspas, nesse PNLD 2018. É mais para a gente também comentar que nessa transição houve um pouco de confusão, né, Lu? A gente teve algumas audiências públicas, alguns comentários, algumas indicações, porque havia ali um processo de comunicação bastante complicada. E a gente vai falar bastante disso também, né? Que a comunicação nem sempre é o forte ali, com relação a essas diretrizes que são impostas a cada edital novo de PNLD. Perfeito, Gil. A gente vai ter na sequência o PNLD 2020, se eu não me engano, literário, que vai trazer Isso, obras só para os anos finais do ensino fundamental, é isso mesmo. exato. Bom, e aí dando sequência aqui, outra coisa que a gente percebe de diferente é essa questão das categorias, né? Então, aqui a gente vai ter, não das categorias, perdão, dos temas. As categorias elas já existiam lá no PNBE. O que muda aqui são os temas. Então, aparecem esses temas por categoria. Então, para cada categoria, o edital ele estabelece temas. Então, você precisa inscrever a obra de acordo com o tema. Isso, de certa forma, é bastante discutível, porque é isso, né? Até que ponto a obra literária ela precisa ser feita sobre encomenda? Isso é uma discussão, acho que bastante relevante para quem está estudando aí a literatura dentro dos programas. Então, a gente vai ver aqui uma seleção desses temas e também dos gêneros literários, né? Então, as obras elas podem ser inscritas como poema, conto, romance, memória. Tem uma lista lá de gêneros que precisam ser selecionados, né? Digamos. Outra coisa também que é bastante relevante no PNLD é que ele vai indicar os formatos admitidos das obras. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, nesses itens B, C, D, os formatos que podem ser inscritos. Isso para as editoras traz um complicador, na medida em que se você tem um formato que ele é diferente do que está proposto aqui, você precisa readaptar a obra, e nem sempre isso é um processo simples. Para além da questão editorial, né, que você precisa readequar texto, ilustração e uma série de elementos, tem também a questão da recepção pelo leitor, né? Então, todos os efeitos de sentido que foram pensados para aquele formato, eles deixam de existir ou são adaptados. Então, existe aí uma incorrência de uma interferência que pode ser, que pode empobrecer, digamos, a experiência desse leitor. E aqui eu trouxe também que, além de citar os temas, ainda existe um comentário, assim, né? Uma descrição do que são esses temas. Então, é isso. E para os editores, cada palavra num edital, ela precisa ser atendida. Então, se está escrito que descoberta de si é essa frase, é isso que eu preciso perseguir. E isso, de fato, se a gente pensar na literatura enquanto um produto artístico, é bastante limitador. Os critérios de seleção desse PNLD, qualidade do texto, que era o mesmo do PNBE, adequação de categoria de tema e de gênero literário, então isso é um critério de seleção. Se ele não for observado, a obra corre o risco de ser reprovada. Projeto gráfico editorial e a qualidade do manual do professor digital. Então, aqui já entra o material do professor como um item de aprovação dessas obras.
Ah, e agora eu gostaria de navegar com vocês, vamos ver se vai dar certo, nesse guia digital para mostrar o acervo. Então, aqui, a gente está no PNLD 2018 literário, esse é o guia digital, então, todo o material que é comprado pelo governo federal, tanto didático como de literatura, entra nesse guia. E aqui a gente consegue ter acesso a todas as obras que foram aprovadas. Então, eu vou entrar aqui na educação infantil, que foi o material que a gente usou como exemplo, e aqui a gente já percebe, olha, um total de 147 obras aprovadas nesse programa. Lu, Se a você já gente está seleciona. compartilhando? Ah, eu já tô, não? Não, não aparece para Ai, gente. perdão, desculpa. Então vou tentar novamente. Acho que como eu saí da tela, não deu certo. Peraí, só um minutinho. Ah, agora apareceu, Gil? Não, a gente está vendo a sua tela. É, agora sim. Estamos vendo Agora o sim? site, o PNLD. Desculpa, gente. Imagina, Desculpa. obrigado. Então, voltando um pouquinho aqui, esse é o guia digital, né? É o ambiente aqui interativo em que a gente encontra todas as obras que são adquiridas pelo PNLD, e aqui especificamente falando sobre o PNLD 2018 literário, eu vou entrar na educação infantil, e quando a gente acessa, a gente já consegue perceber aqui um total de 147 obras que foram aprovadas para esse segmento. Se a gente seleciona a categoria creche ou pré-escola, eu vou ficar aqui na creche e coloco filtrar, a gente encontra 27 obras encontradas. Então, isso é diferente da formação de um acervo, né? Aqui, o professor ele vai olhar para essa seleção, para esse catálogo e vai fazer as suas escolhas. Isso implica um professor que precisa ter tempo para conhecer essas obras, para poder fazer essa seleção. Então, tem um monte de questões aí que permeiam essa escolha. Se a gente olhar, e eu acho isso muito assustador, o segmento dos anos iniciais, a gente vai encontrar. Ai, meu Deus, eu acho que ele não atualizou. Peraí. Tem uma barra do Zoom que fica bem em cima. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, isso, olha, no ensino fundamental são 400 obras. Eu acho muito assustador isso, pensar que o professor tem 400 obras para avaliar. Então, aqui a gente encontra uma sinopse do livro, ele vai dizer se tem ou não material digital, mas você não consegue acessar esse material digital, tem uma resenha, e a escolha é feita teoricamente a partir disso, né? A gente sabe que as editoras, de alguma forma, fazem chegar esses materiais até os professores, mas de qualquer modo, assim, é bastante questionável a forma como os professores fazem a seleção desse material, inclusive porque não é impresso, né? Eles fazem a escolha toda por PDF. Então, a gente pensar em toda a questão da materialidade do livro, da importância que isso tem para a questão da estética e da formação do leitor literário, a gente já começa por aí a incorrer em alguns riscos de empobrecer essa experiência do leitor. É isso, gente. Eu queria navegar um pouquinho aqui nesse site, porque eu acho que é interessante, não sei se todo mundo conhece. Fiquem à vontade a partir de agora para fazer as perguntas. A gente ainda tem meia hora, olha. Luciana, eu Foi bom. deixei umas perguntas no seu WhatsApp. Dá uma Ah, olhadinha no ao meu longo do processo. WhatsApp. Deixa eu Vê se olhar, você É, Paulinha. consegue ver. Mandei no temos GP. algumas e eu tô vendo aqui Ah, me também. ajudem. Vamos lá, tô vendo aqui algumas perguntas. Acho que a primeira, só comentar que a Renata Matias tinha dito, falado do exemplo do livro da Regina Zilberman sobre a formação da literatura brasileira, e você, na sequência, trouxe, ela tinha lembrado e eu comentei aqui, agradecendo a Ah, que indicação. legal. É, daí tem uma pergunta da Geisibel Lopes.
As escolas públicas estaduais no interior dos estados há pelo menos 20 anos já possuem bibliotecas, mas muitas delas tinham seus livros empoeirados, sem projetos escolares que fizessem essa ponte entre os alunos e a leitura, porque isso parece que não tem mudado. Pois é. Nossa, Gil, Tem, fica à tem, vontade para me ajudar a responder. Essa é uma das questões, uma das críticas do PNBE, né? sim, É essa de que exato, os livros não eram aproveitados, que eles ficavam nas caixas. Então, acho que muito por conta disso, o programa acabou sendo descontinuado. Mas, exato. assim, E eu acho que, né, temos dados, né, não é nem achismo, né, nós temos dados de falta de preparo aí de escolas Brasil afora e até ausência de bibliotecas, né, a gente sabe que possuir biblioteca já é um luxo, entre aspas, em várias escolas do Brasil, mas da metade delas ainda não possui, né, acho que esse é um dado que o Retratos da Leitura sempre traz para a gente, algumas pesquisas aí que o Brasil tenta mostrar um pouco desse mapa, e o que a gente tem ainda é uma negligência, né, bastante grande com relação a acervos de livros, especialmente os literários. Quando a gente tem uma biblioteca que não é, equipada com profissionais, né, um bibliotecário, pessoas que estão ali preparadas, profissionalmente para poder lidar com esse acervo, obviamente você vai ter problemas maiores. E a gente sabe o quanto o Brasil ainda é um país em que as escolas, a gente tem condições precaríssimas, né, em várias regiões, em todas as regiões, eu diria, não é uma exclusividade de uma região ou outra, mas a gente tem condições precárias em sala de aula, falta carteira, falta professor, falta lousa, falta tanta coisa básica. Né? E aí a biblioteca, infelizmente, é mais um desses elementos que não é valorizado como deveria. A gente sabe o quanto isso faz falta. É difícil responder essa pergunta, né, de um jeito tão assertivo, mas o que dá para dizer é o Brasil ainda olha pouco para muitas dos equipamentos, né, dos suprimentos, a biblioteca sendo entendida como um local de suprimento, de ter um acervo que vá abastecer, que vá alimentar, digamos aí, as questões de leitura, né, desses alunos. Então, é um cenário desolador que a gente espera, que a gente busca, né, que seja alterado e políticas públicas como o PNLD, né, no formato que seja, mesmo que a gente tenha todas as críticas, estão aí para movimentar um pouquinho isso, né? A gente espera que as escolas estejam recebendo os acervos e utilizando-os de maneira adequada, eu acho interessante, Gil, se a gente pensar, por exemplo, que essa questão toda passa também pela formação do professor, né? Não tem o com bibliotecário, certeza, mas talvez não tenha o professor também que saiba lidar com essa literatura dentro da escola. E aí com a gente vê, certeza. por exemplo, o PNLD preocupado com esses materiais digitais para o professor. E é isso, embora a gente tenha críticas, enfim, mas é um movimento, né? A gente coloca de alguma forma isso para ser discutido, tem algum movimento no sentido de tentar sanar essa dor, né? Porque de Hum, fato é uma dor. Então o professor não sabe lidar, não tem a biblioteca, o livro fica parado, não existe, né, no currículo um espaço para a leitura e para a literatura. O espaço da literatura e da leitura está dentro do componente curricular da língua portuguesa. Então, depende muito de exato. como esse professor vai fazer esse manejo. Então, acho que são tantas questões, né, que é difícil de responder essa pergunta assim objetivamente. Acho que tem aí uma série É, de camadas para serem discutidas. exato. A Cristiane levantou a mão aqui, acho que ela quer fazer uma pergunta. Quer comentar alguma coisa, Cristiane? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu Boa sou de noite. Recife e Bem-vinda, eu prazer. gostaria de, eu gostaria de fazer uma pergunta acerca do PNLD. Eu tô com muitas perguntas para o PNLD literário, vou aguardar para quinta-feira, Gil, então me aguarde. Claro. Mas o que eu sinto como professora da educação básica é que há pouquíssima informação para o professor. Então, nós que estamos na escola, também por uma, não gosto da palavra culpa, mas também por uma culpa nossa, porque esse é um programa que todos os professores deveriam estar sabendo como é que se trata, como é, o que não é. Mas, infelizmente, o professor precisa ter 3 turnos, muitas vezes, dando aula e não consegue
dar conta de saber como é que funciona o programa no edital, que às vezes tem mais de 80 páginas. O último edital que houve tinha mais de 100 páginas, né? E aí eu me debrucei um pouquinho sobre o PNLD 2020, o PNLD literário, e vi que aí a gente vai tratar na quinta-feira problemas sérios, desde o guia, com resenhas incompletas, com travamentos no sistema, com coisas que a gente não conseguia achar, enfim. Mas no didático, eu vi que a gente tinha, agora na última escolha, nessa que houve dos anos finais, por exemplo, diz que tem produtos digitais educacionais. Onde eles estão? Como conseguir chegar até eles? Não tem isso em canto nenhum. E diz que o professor tem direito a uma versão digital do livro. Onde é que está isso? Que o aluno tem direito a uma versão digital do livro. Onde é que a gente encontra isso? Até o manual do professor, que veio como um material de suporte, que foi criado, que passou a ser obrigatório, né? Como ela já falou na versão de 2020, ninguém informava onde é que vinha. E eu, quando os livros chegaram à minha escola, eu saí procurando nas caixas e, de repente, topei com um livro do aluno, a mesma coisa, com um selinho dizendo que aquele era o manual do professor, com um CD encaixado no livro. Gente, quem é que usa CD? Qual é o computador que tem drive para CD hoje em dia? Então, todo o material está ali, beleza. Esses foram os livros de sala, né, o acervo dos alunos. E aqueles livros que estão no acervo da biblioteca? Cadê os manuais? Se o professor quiser trabalhar, dar uma olhada, cadê? Onde é que a gente encontra? Minha gente não tem. Aí, assim, a minha angústia é que o governo faz um esforço muito grande para selecionar esse material, esses livros, com esses materiais digitais, mas não chega à escola. Onde é que está isso tudo? Eles não dizem. Parece até que eles estão pagando por um serviço que nunca vai ser usado, porque ninguém sabe onde está. Então, como vocês são estudiosos, né? Estão aí à frente, vocês poderiam indicar qual é o caminho das pedras? Porque, veja, não está no site do FNDE, não está no site do MEC. Eu já fiz buscas, né, em outros sites e não encontro. Cadê o material digital que a gente pode levar para a sala? Tanto do livro didático quanto o objeto 2, né? Foram aqueles objetos educacionais criados, pensados para melhorar a educação do Brasil. Onde está, minha gente? Me ajudem. Era só isso. Obrigado, Cristiane. Olha, Lu, não sei se você quer responder, mas assim, a, a grande questão é, realmente, nós falamos, né? A comunicação que o governo faz a partir desses materiais, ela realmente é fraca, é incipiente. O que eu posso garantir, né? Porque além de estudiosos, nós também somos editores. O que eu posso garantir os materiais são produzidos e entregues, né? Eles ficam disponibilizados ali da maneira como o edital nos obriga, né? Obriga as editoras a fazer. E aí, um caminho possível, Cristiane, que eu te indico, veja no site da editora, nos materiais que a editora produziu. Normalmente, essas editoras deixam no ar, colocam ali o caminho para você acessar o material do professor, que é um PDF, né? Um PDF com as orientações de utilização do livro. Existe ali um lugar onde você pode buscar. Eu, por exemplo, como pesquiso o PNLD literário, trabalho com isso, recentemente acessei o site da Companhia das Letras, por exemplo, que tem livros aprovados dos PNLDs 2018, 2020, e encontrei todos os materiais lá disponíveis, ou seja, não vou dizer que isso é uma regra que todas as editoras têm, isso à mão facilmente, mas é um caminho possível. Sabendo de que editora o livro é que você tem interesse, porque ele chegou no acervo, você pode tentar buscar via sites ou mesmo via atendimento das editoras. É, para você ter uma ideia, só encerrando, a gente não tem muita informação do lado de lá, né? O MEC não compartilha com os editores a forma como os professores vão acessar esses materiais. A gente fica sabendo de algumas coisas. Então, realmente, talvez nem eu nem a Luciana saibamos te dar o caminho via MEC nesse momento, porque essa é uma informação que é compartilhada com as escolas. Segundo o MEC, os coordenadores diretores, né, secretários de educação, talvez,
tem acesso integral ao sistema e eles talvez tenham que compartilhar com você, né? E aí pode ser que seja uma informação que eu consiga trazer para a próxima aula, na quinta-feira, tá bom? É isso, e aí só complementando, Gil, com relação ao didático, ó, é um pouco mais complicado, porque é isso, assim, os objetos educacionais que a Cristiane está mencionando, por exemplo, eles não ficam disponíveis no site das editoras. As editoras normalmente colocam isso, como o Gil falou, também no didático, a obra, então você consegue acessar a obra, enfim, tu consegue até baixar a obra do PNLD, mas esses recursos digitais não. E aí, assim, a responsabilidade de divulgar e de disponibilizar esses recursos para a escola é do MEC, não é das editoras. Então, eu só para corroborar a fala do Gil, assim, os editores entregam tudo, até porque é isso, esses recursos eles respondem pela aprovação do material. Então, se o material foi aprovado, a gente entregou esses recursos. Agora, como eles chegam na escola, esse é um outro caminho, né? Uhum, Não é um caminho, enfim, da editora diretamente com a escola, é um caminho intermediado pelo MEC. com certeza. A gente, só para administrar o tempo aqui, vamos tentar passar por todas as perguntas que já estavam postas aqui. Isso. A Renata Matias perguntou: gostaria que fosse um pouco falado sobre o critério da construção do currículo escolar, matérias e disciplinas na formação dessa educação inicial. Não sei se eu consegui entender a pergunta, Lu. É, também não sei, Renata, se você quiser abrir o microfone e explicar um pouco para a gente, assim, a construção do currículo, recentemente a gente teve esse debate que é a Base Nacional Comum Curricular, é o Isso. documento que norteia todas as aprendizagens que os alunos matriculados em escolas brasileiras, independente de ser escola pública ou privada, precisam, esses direitos precisam ser garantidos pelas escolas. Então, assim, a base foi um documento amplamente discutido, então um documento escrito por vários profissionais aí dedicados a essas áreas do conhecimento, debatido em esfera nacional. A gente teve várias versões da base e na quarta versão ela foi homologada. Então, Uhum, não sei se eu respondo para você a sua dúvida, mas enfim, o caminho desse último documento foi esse. exato. A Daniele fez um comentário sobre. Vimos um movimento com concepções similares, subjacentes agora há pouco, com a forte onda de defesa ao homeschooling. Tem a ver com na sua apresentação, Lu, quando você fala do governo Vargas ter alterado a Ah, responsabilidade do sim. governo. Então, acho que é isso mesmo, Daniele. A gente percebe, né, esses movimentos são circulares, né? Em alguns momentos da história, a gente pode ver aí algumas mudanças de concepção. Atualmente, a gente, né, tem uma Constituição que garante educação para todos, né, é universal, gratuita, etc. Então, a gente ainda tem uma Constituição vigente dizendo a respeito disso. E a gente espera que isso prevaleça, né? Aí a próxima pergunta, a Paula compartilhou aqui com a gente. Bom, tem alguns Já que tá. comentários aqui da Emily. O pessoal dizendo, né, ausência de bibliotecários para organizar as bibliotecas, professores desmotivados, educação está largada, que a Carol comentou. A Emily disse que acha que tem relação forte com a valorização da leitura, que está mais no discurso do que na prática. Se precisa abrir uma sala de aula nova ou laboratório de informática, a sala de leitura costuma ser a primeira a ser sacrificada. Tem a ver com o nosso comentário aqui já no fim, né? A Francisca disse que concluiu o ensino médio em escola pública e teve professores que realizavam momentos de aula nas bibliotecas. Meu filho está no terceiro ano e não tem esse incentivo ao estudo literário. Isso varia muito, né, historicamente. Acho que cada um tem um pouquinho da própria história para contar. Eu também sou aluno de escola pública e tive uma relação próxima com literatura, mas isso não é uma regra, né? Isso não é realmente fato para todos. Bom, aqui a Dalva fez uma pergunta. O pessoal que está levantando a mão, a gente já passa também para vocês perguntarem, tá bom? Dalva Alencar, gostaria de direcionar minha pergunta ao livro didático em si. Eu estudo acerca da presença da literatura de mulheres no livro didático e queria saber de vocês, enquanto estudiosos e pessoas que trabalham em editoras, como vocês veem essa não presença e se há um movimento dentro das editoras de renovação dessas obras a partir dessa perspectiva. Lu, você quer responder? Sim, existe. Dentro das editoras existe não só com relação a essa literatura feita por mulheres, mas, enfim, literatura feita por pessoas pretas. Existe sim uma valorização, a gente procura evidenciar isso dentro dos materiais. Agora, uma coisa que a gente precisa, e você é uma pesquisadora, pelo que eu entendi, da literatura dentro do livro didático.
esse é um caminho bastante limitador, né? Porque o livro didático ele tem que dar conta de todo um currículo do componente de língua portuguesa e sobra para a literatura poucos espaços, né? Uma sessão, um projeto. Então, assim, a forma de você potencializar isso, ela já é por si muito reduzida. Então, eu acho que eu enxergo muito mais essa valorização num caminho do PNLD literário, por exemplo, do que dentro de um programa de didático. Mas, de qualquer modo, eu vejo sim e percebo dentro das editoras essa preocupação em valorizar essas vozes e esse trabalho, sim. Também vejo, ainda bem, né, a gente está vendo esse incremento, né, esse aumento de oferta de autorias femininas, autorias negras, como a Lu disse, autorias indígenas. Nunca foi tão forte, né, nunca se publicou tanto livros indígenas no Brasil. Então, a gente percebe, sim, esse movimento, e ainda bem, né, a gente precisa de diversidade, a gente precisa ter espaço para todos. Aí tem uma pergunta da Luana, Luana Alves. Com a criação da Secretaria de Formação Livre e Leitura, a leitura, não há possibilidade de voltarem com o PNBE e desvincular a distribuição do livro literário do livro didático nesse formato tão precário e questionável? Seria um sonho, Luana, eu diria. Eu, com a experiência, né, de ter participado de PNBs e também de PNLDs, essa questão do formato que a Luciana trouxe, das adaptações, né, a gente sempre tem um embate com o FNDE. A gente respeita, né? Eu, como editor, respeito muito o trabalho de todas as pessoas técnicas envolvidas no FNDE, porque são pessoas muito empenhadas em fazer o melhor possível, mas a gente vê algumas concepções, né, como a Lu trouxe, que são limitantes demais. Então, o fato de a gente não poder usar o mesmo papel do livro que está na livraria, né, que o aluno, digamos, que tem possibilidades financeiras comprar, e o aluno da escola pública poder ler, a gente já vê aí que se mantém os abismos, né? A gente percebe algumas questões que vão sendo perpetuadas, né? Ou seja, uma classe que tem dinheiro, uma classe que pode comprar livros, ela tem acesso a livros melhores, entre aspas. E aí, com certeza, né? Se a gente pudesse ter um edital em que isso não fosse uma regra, né? Que a gente tivesse os livros inscritos no formato em que eles são feitos pelas editoras, a gente com certeza teria um avanço muito grande aí. E vou dizer para você que isso é uma luta das editoras, né? Todo edital que sai, a gente toca no assunto, a gente tenta brigar. E eu falo a gente no sentido de grupo mesmo, das editoras se comunicarem, e questionarem nas audiências públicas que o MEC faz, trazerem isso como um problema. Mas ainda não está no horizonte, pelo que a gente percebe das respostas que eles nos dão. Não sei se você quer complementar, Lu. Ah, eu quando vi essa criação dessa secretaria, deu aquele quentinho no coração, né? Eu lembro que eu É, até comentei com a minha orientadora, né? Falei, nossa, olha só, quem sabe agora a gente vai ter um caminho, né? Então é isso que o Gil colocou, enfim, o entendimento é de que a garantia do livro, na forma como ele é pensado, né? Seria muito melhor, né? Se a gente pudesse garantir isso para os nossos alunos, certamente eles teriam um melhor aproveitamento, mas não sei ainda. Já ouvi rumores, né, de que a literatura vai sair do didático, mas eu acho que num formato como era o PNBE, eu acho difícil que volte, assim. Eu acho que talvez pode ser que a gente tenha alguma outra transformação, mas naquele uhum, formato de PNBE não acredito que volte, não. concordo. A Emily perguntou: quando o guia é publicado, quanto tempo mais ou menos tem até o registro das escolhas? Emily, isso é muito variável, porque depende. Variável. O MEC se atrapalha muito, né, com o cronograma, com o calendário, e às vezes isso abre por um período maior, depois eles esticam. Já aconteceu de alguns PNLDs, literários, né, ficarem com 2 semanas de abertura do sistema para registro, depois foi prorrogado para um mês, depois mais um tempo, depois, enfim. São as confusões ali, porque eles percebem que tem baixa adesão. Aí eles começam a cobrar das escolas, né, dos coordenadores, secretários, para eles poderem fazer a escolha. Então, isso é prorrogável. Mas, normalmente, o que eu lembro de publicações assim são 2 semanas a 3 semanas, e pode variar até um mês e meio de abertura do sistema. Mas acho que foi o máximo que eu vi o sistema aberto. Tem mais perguntas. Não sei se a gente vai dar conta de todas. O Lu quer Tem escolher alguma? várias.
É, Ah, tem aqui, deixa eu ver, eu vi uma que fala da escolha dos livros. Ah, como vocês acreditam que poderia ser feita essa escolha dos livros, considerando essa dificuldade que a Luciana apontou no final? Acho que ela está se referindo à dificuldade por conta da quantidade excessiva de títulos, né? sim, sim. É um grande paradoxo, né? Porque o Gil acabou de falar que a gente tem pouquíssimo tempo, a gente, né? Não, as escolas têm pouquíssimo tempo para essa escolha, 2 semanas, 3 semanas. Então, assim, com vários títulos em mãos, eu imagino que assim a escolha ela fica muito vinculada a uma organização da escola, né? Assim, a uma disponibilidade do tempo desses professores ou desses coordenadores para olhar esse material e fazer essas escolhas. Então, eu imagino que dentro do contexto que a gente conhece das escolas, da sobrecarga de trabalho que os professores têm, essa escolha não é feita nos melhores, usando as melhores práticas, sabe assim? Porque é impossível que a pessoa consiga conhecer todos os materiais. Então, provavelmente o professor vai escolher aquilo que de alguma forma ele já conhece, né? O que garante para ele algum conforto no uso daquele material. Mas, enfim, não consigo responder para você qual seria o modelo ideal, né? Acho que o modelo ideal seria com mais tempo, com o professor tendo disponibilidade, podendo fazer a leitura desses materiais e aí sim indicar aquilo que ele entende que é o melhor aí para as suas turmas, né? Estou Ver se tem tentando ver mais. outras aqui. O pessoal Uma comenta pessoa sobre falando muito de ensino no médio, ensino né? médio. A gente lamenta também, né, que algumas diretrizes aí do ensino médio tenham roubado tanto espaço da literatura. E eu reforço que é uma política como o PNLD, comprar literatura, adquirir livros literários, é um contraponto, né, de certa forma. A gente percebe aí um esforço de manter a literatura ainda como um elemento importante, apesar de a BNCC ela ser coadjuvante, apesar de haver cada vez menos espaço na grade curricular para o trabalho com a literatura, com a linguagem literária. É, acho que a questão de termos um PNLD, a existência dele, comprando livros de literatura e abastecendo as escolas e as salas de aula, a gente é um alento, mas é claro que não é o suficiente, não é tudo, né? Ahn, alguém perguntou sobre escolha dos anos. Não, não está aberto, e alguém já respondeu, obrigado, Emily. Não está aberto, tá? E eu vou falar um pouquinho melhor dessa questão aqui da confusão, digamos, dos PNLDs recentes, literários. A gente tem vários PNLDs concomitantes, né, em processos abertos, que ainda não foram os livros escolhidos ou entregues ou comprados. Então a gente tem uma defasagem enorme aí do FNDE, que reconhece, mas também ainda não conseguiu organizar da maneira adequada. A Emily levantou a mão. Quer falar, Emily? Quero bem rapidinho, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, É que me ocorreu uma dúvida em relação ao PNBE, Luciana, não sei, e o Gil também talvez saiba me dizer, porque no PNBE os livros ainda tinham cada um o seu formato respeitado, né? Não lembro se até Uhum. capa dura, tudo mais, até no print que você colocou, falava dos materiais, então, tipo, até EVA para livro para as uhum, crianças pequenas, né, de creche e tal, Sim. mas que precisava ter selo de metro e tudo mais. Uma questão que acho que é a principal da padronização do formato no PNLD é o manuseio. Então, quando uhum, você vai montar uma caixa com 30 livros, com 300 livros, se são todos do mesmo tamanho, é muito mais fácil do que se cada um tem um tamanho diferente, um formato diferente e tal. Então, teoricamente, essa padronização está muito focada nessa questão de manuseio, né, tal. Uhum. Mas no PNBE era cada um no seu formato, mas a entrega, manuseio, era tudo centralizado mesmo pelo governo. Não é dizer que as editoras entregavam, manuseavam, sei lá, e as escolas recebiam tudo pingadinho, vindo direto da editora, né? Acharam um jeito de manusear livros de formatos diferentes. Era isso mesmo? Isso, Emily. Eu confesso que eu não lembro do volume, né, de compras do PNBE, mas eles realmente não tinham essa desculpa, né, de que os formatos diferentes inviabilizavam.
Uma coisa muito importante que aconteceu com essa alteração da lei, né, da lei que mudou o PNLD em 2017 e que acarretou o PNLD 2018. Eles acrescentaram ali a compra de livros literários para além dos livros didáticos. E isso, né, essa padronização que a Luciana explicou tão bem, é, afetou, né, a forma como a logística é vista para os livros de literatura. Então, são volumes grandes, são muitos títulos realmente aprovados, que as editoras né, precisam entregar. E quanto menos variações de formato, melhor para eles. Eles dizem, inclusive, que isso é uma questão de paletização. Fica muito logístico o negócio, né? A literatura é completamente dentro da logística de uma entrega de carga. Ou seja, isso é um dos pontos que a gente critica bastante, né? Sempre. Nós gostaríamos que a diversidade que as editoras, a bibliodiversidade, né, que as editoras imprimem aí de livros, chegasse para esses alunos. Mas ainda estamos atrelados a uma política de padronização, de restrição mesmo de formatos. Só dois formatos são admitidos, eles vão dizer que são quatro, né, atualmente, mas são dois, eles só são invertidos. Então, as dificuldades aí que a gente ainda tem virou uma grande, digamos, desculpa aí do FNDE para que não houvesse inscrição de livros em formatos alternativos, né? Nós não sabemos, né, se isso tem chance de mudar e tem a ver com essa questão que a gente comentou, né? Se o PNLD volta a um dia a ser o que foi o PNBE, enfim. Mas pelas diretrizes, pelas conversas que eles têm ultimamente nas audiências públicas, realmente inviabilizaria a operação, segundo o FNDE. Acho que é isso, você respondeu tão lindamente que não tenho nada para complementar. Mas é essa questão logística mesmo que responde para essa questão, né, dessa distribuição de formatos Sim, exatamente. padronizados. O que é uma pena. A gente compreende até certo ponto, mas é uma pena. Sim, Tem é uma uma pena. pergunta, tem uma pergunta, desculpa, Lu. Tem uma pergunta da Luana. É, vou tentar responder aqui rapidinho. Os livros literários para educação infantil que foram escolhidos no ano passado ainda não chegaram nas escolas. Essa realidade é só de Itabira ou não chegaram para nenhuma cidade? Não chegaram para nenhuma cidade, viu, Luana? Todos os municípios ainda não tiveram essa entrega feita porque o MEC está na fase meu Deus, de contratação com as editoras, né? Houve aí um processo de precificação, e aí está na fase de contrato. As editoras devem ter recebido recentemente aí a indicação para impressão dos livros e provavelmente a entrega vai se dar nos próximos meses. Eles preveem que este ano, ainda 2024, os livros de 2022 sejam entregues. Ou seja, aí que está a questão da demora que a gente comenta, né? Hum, temos mais alguma coisa, Lu? Acho que Eu acho que não, acho que aqui um comentário da Fernanda Rios. Como seguir as regras para ir além delas? Só literatura salva. Concordamos. Obrigado, Luciano e Gil. Belíssima aula. Já estou aguardando o próximo encontro. Que bom, gente. Que bom mesmo. É difícil, né, Lu, responder todas as perguntas. Desculpa e não também abrir para responder para todos aí, todas. Mas vocês podem anotar e a gente pode também tentar responder na próxima aula se der tempo, né? Acho que vai ser bem importante aí vocês trazerem também suas dúvidas para a gente poder tentar responder. perfeito, eu acho que é isso. É um tema que tem muitos desdobramentos e para a gente é sempre difícil, né, fazer o recorte e também imaginar se você está diante de um público que não conhece o PNLD ou se você está diante de um público que já tem mais conhecimento. Então, a gente traz sempre uma abordagem inicial de forma que a gente consiga aí atender a todos que estejam nos assistindo, mas enfim, se ficaram lacunas ou dúvidas, mandem para a gente, que eu acho que na próxima quinta, né, Gil, a gente consegue, enfim, responder
E é isso. A gente está aqui no Sim, programa, acionem, vocês conseguem chegar sim. rapidamente e a gente vai ter o maior prazer assim de conversar sobre esse assunto com vocês. Com certeza. Pessoal, obrigado então pela presença, para a gente manter aqui o nosso horário, né, para todo mundo poder descansar. A gente está encerrando então essa primeira aula hoje. Foi, né, bastante, para mim passou voando, né, Lu, para você também imagino. Passou voando. Eu acho que a gente não vai realmente esgotar nas duas aulas tudo que tem para se falar, mas é bom ouvir vocês, é bom também tentar responder as dúvidas, as orientações, né? Mostrar esse universo do PNLD para vocês também é muito importante para nós, enquanto pesquisadores. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir e espera ter sido prazeroso aí essa 1 hora e meia que nós passamos juntos aqui. Obrigada, Obrigado. Gil, pela companhia, viu? Eu que Foi agradeço, Lu. maravilhoso estar Foi com muito bom. você compartilhando essa experiência. E obrigada, pessoal, pela audiência de vocês, pelo tempo. E a gente se encontra então quinta-feira, às 19 horas. Isso, até às 19 horas da quinta-feira, mesma duração de tempo, até às 20h30. Então, até lá, gente. Obrigado.